Boa tarde a todas as pessoas presentes. Já posso começar, sim? Sí, puedes comenzar, Betania. Yo te diré cuando te queden más o menos 5 minutos. Certo. Bom, aproveitando os comentários do Amilcar e de Pablo, eu creio que hoje de manhã, antes de começar, eu queria dizer que eu pensava em fazer a apresentação em espanhol, mas pensando as questões levantadas, eu acho importante a gente estar aqui falando em português, porque se o espanhol está na periferia, eu acredito que a gente, enquanto brasileiro e únicos falantes de português na América Latina, a gente está um pouco com relação à língua, talvez aí na periferia da periferia, e às vezes é um pouco complicada essa comunicação, e eu acho importante que o português esteja aqui presente cada vez mais. Bom, então meu trabalho é cosmopolítica vegetal, humanos sempre vivas e outros que humanos na Cordilheira do Espinhaço. Eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em meio ambiente na UERJ. Minha orientadora é a professora Fátima Branquinho. No texto que eu enviei à escola doutoral, inicialmente, tratando de explicar os caminhos que me levaram a esse tema de pesquisa, de investigação, eu comecei assinalando como essa nossa experiência corporal com o antropoceno, nos últimos anos, teve efeitos nas formas como nós produzimos conhecimento. E, nesse sentido, eu me ocupei brevemente de dois campos específicos, que são as ciências naturais e as ciências sociais. Com relação às ciências naturais, eu falo um pouco de como os desvios provocados pela mutação climática levaram ao movimento conhecido como a virada vegetal, que tem contribuído, então, em descentrar a ideia do estudo da vida como o estudo da vida animal, com a produção de conhecimento relacionado com a ação e consciência no mundo vegetal. E propõe, então, a ideia de cegueira vegetal, que qualifica a nossa dificuldade em perceber as plantas e as relações entre pessoas e estes seres. Eu creio que este seja um giro epistemológico importante dentro do campo, mas mantendo ainda uma ideia homogênea do que seja humano como espécie, atribui a nós todos o mesmo grau de insensibilidade ao mundo vegetal. Então, dada a intrusão de Gaia nas nossas vidas, e que eu estou conversando com Isabel Stengers, a intrusão de Gaia demanda novas formas de pensar o que significa ser humano, que eu acredito que seja uma tarefa que as ciências sociais tomaram para si, de alguma maneira, sobretudo nos estudos sobre conflitos ambientais e ecologia política, mas acredito que ainda relegando, de certa maneira, as dinâmicas ecológicas e os não humanos, a passividade e a dinâmica política dos humanos. Então, aqui eu estou tratando de inspirada nos estudos sociais da ciência que tem buscado superar essas ideias limitadas do que seja humano com a atribuição de agência aos não humanos. Meu interesse é documentar essas associações que se formam entre pessoas e plantas. Inicialmente, o caminho que eu elegi para produzir a minha tese se seguiu à luz da antropologia das ciências, da antropologia simétrica e da teoria do ator-rede, de Bruno Latour, considerando, então, a especificidade do Estatuto de Não Modernidade e os três princípios que devem compor, então, qualquer empreendimento antropológico que se faça simétrico. A partir desses três princípios, Latour propõe, então, seguir esses movimentos de cocomposição entre humanos e não humanos, descrevendo em suas tramas e devolvendo a esses atores a capacidade de elaborar suas próprias teorias. Dessa maneira se deram os meus procedimentos específicos de investigação. Mas eu estou falando de um estudo inspirado nos estudos ANT, mas eu gostaria de deixar bastante claro que é um estudo na perspectiva ou pensado a partir da perspectiva ou da forma com que a gente, em América Latina ou em Abiyala, concebe os mundos, seus mundos. Essa nossa forma de construir a realidade, considerando os não humanos de Latour como extra-humanos ou outros que humanos. Então, aqui eu estou tratando em diálogo com Guilherme Sarr, de uma antropologia alteríndia,
ou da nossa capacidade antropofágica de assimilar essas teorias e devolvê-las de uma maneira própria, aqui falando de Brasil. E, nesse sentido, eu dialogo também com teóricos como Viveiro de Castro, em suas formulações sobre o perspectivismo ameríndio, e me proponho a pensar com as plantas, porque são seres que eu acredito que desde sempre, tanto os nossos ancestrais como nós mesmos no momento presente, nos aliamos desde sempre nessa tarefa de aguentar ou de suportar a caída dos céus, como diz Davi Copenau, que é um pensador indígena brasileiro, ou de adiar o fim do mundo, como tratado por outro pensador indígena brasileiro, que é Ailton Krenak. É nesse sentido que eu realizei, então, um estudo na Cordilheira do Espinhaço, que eu descrevo como uma pequena parente dos Andes, composta por seres vegetais de bosques e savanas, e por campos cobertos por plantas que são conhecidas como sempre-vivas, com o objetivo específico de seguir o rastro dessas plantas, as sempre-vivas, e dos atores associados a elas. Para isso, eu realizei um estudo etnográfico baseado nos 3 momentos que eu poderia dizer da etnografia clássica: o ver, o escutar e o descrever. Escutar e ver o que distintos atores dizem de si mesmos e dos seus mundos quando falam dessas plantas, que são as sempre-vivas. Aqui eu estou falando de distintos atores, nesse caso específico, os vegetais, serras, águas, bichos, coisas e gente do espinhaço, bem como as ciências e técnicas de arqueólogos, naturalistas, biólogos, cientistas sociais, gestores e apanhadores de flores. Assim, os resultados parciais e as conclusões provisórias que eu apresentei no meu texto são uma pequena parte desse esforço. A Cordilheira do Espinhaço é o principal centro de diversidade de sempre-vivas no mundo. Nesse território são muitas as sempre-vivas que o habitam, que o fazem ser o espinhaço, e que se entrelaçam à história desse território e, como eu procurei descrever brevemente, as histórias dos colonialismos. A princípios do século XIX, foram várias as incursões científicas que ingressaram ao Brasil, e no meu texto eu cito o trabalho de 2 naturalistas, que contém as primeiras descrições científicas sobre as sempre-vivas do espinhaço, Martius e Saint-Hilaire. Mas, além dessas primeiras descrições científicas sobre o espinhaço, é curioso notar como esses estudos botânicos contêm relatos de viagem desses naturalistas que vão nos contar também a história da construção de algumas ideias, entre elas as ideias de civilidade, de humanos e de natureza que guiaram e ainda guiam, em certa medida, a política ambiental no espinhaço, no momento presente. O espinhaço é uma região que, no período colonial, foi delimitada com base nos interesses de exploração da sua riqueza mineral, sobretudo ouro e pedras preciosas, e atualmente é considerado um centro de diversidade vegetal e reserva da biosfera pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN. A reserva da biosfera está localizada exatamente na mesma região que, no período colonial, foi demarcado como um distrito próprio, como se fosse um estado dentro do estado brasileiro, que era o Distrito Diamantino. As sempre-vivas, hoje em dia, elas são um dos principais símbolos dos programas de conservação na região. Elas estão no centro de esforços de investigação de diferentes instituições, governamentais e não governamentais, especialmente dentro dos campos das ciências naturais e agrícolas. E, dado o risco de extinção de suas espécies, os cientistas ocupados em trabalhar com sempre-vivas creem na necessidade de conhecer ou de inventariar essas plantas para poder protegê-las. Assim, essas plantas estão no logo da Reserva da Biosfera do Espinhaço, que é esse que a gente tem ali acima, em periódicos científicos, de rotas ecológicas. Essa embaixo é a rota ecológica é o símbolo da rota ecológica da Transespinhaço. Elas têm seu próprio plano nacional de conservação e nomeiam uma das unidades de conservação da região, que é o Parque Nacional das Sempre-Vivas.
Ao mesmo tempo, a fisionomia do relevo do espinhaço, que é modelado por cisalhamentos e fraturas, apresenta algumas formações de abrigos rochosos que contam a história das relações ancestrais entre humanos e as plantas locais. Durante o Brasil colonial, esses refúgios e campos, nos altos das serras do Espinhaço, serviram de refúgio para quem não tinha acesso à terra formal, para quem estava sendo expulso das suas terras, como os povos indígenas e os povos procedentes de África, aqui no Brasil, escravizados. Em diferentes comunidades rurais do Espinhaço, vivem hoje descendentes desses povos, que são mulheres e homens que se reconhecem como apanhadores de sempre-vivas. O apanhador é um termo que nomeia a pessoa que recolhe flores, deriva do verbo panhar, que designa o ato de recolher, tomar ou sustentar com a ajuda das mãos. São camponeses pluriativos que, como apanhadores de flores ou coletores de flores, tomaram essas plantas como bandeira de luta e, nos últimos anos, têm reclamado o direito de reproduzir suas práticas. Já que com a delimitação de espaços para proteção da natureza apartados dos humanos, nos últimos anos se proibiu a essas comunidades transitar livremente pelo território. Aqui nós temos, então, uma controvérsia ecológica que, em geral, tem sido reduzida a um conflito entre apanhadores e conservacionistas, entre cientistas naturais e sociais, entre proteção da natureza e proteção de práticas culturais, ou a um tema de justiça social e um tema de justiça ambiental. De outra maneira, eu procurei me deixar afetar por essas plantas e pelos atores que estão associados a elas, e com eles eu tenho me perguntado até que ponto esse conflito surge de uma completa incompatibilidade ontológica ou de uma impossibilidade de diálogo entre ontologias. Nesse sentido, no texto que eu apresentei à escola doutoral, eu tratei de descrever as práticas de apanhadores e de cientistas naturais, os taxonomistas, com o fim de pensar suas relações com essas plantas para dar a resposta a estas perguntas e imaginar possibilidades para outras ecologias. Aí nas imagens nós temos 2 apanhadores nas suas hortas, que são pequenas áreas onde eles cultivam uma variedade de plantas. Em outras áreas existem outras plantações maiores, que são chamadas por eles de roças, onde eles trabalham na temporada, sobretudo na temporada das chuvas. Caminhar por essas hortas e por essas áreas de roças é se mesclar com uma infinidade de plantas de distintas variedades, que são quase sempre plantadas em associação. Já na época da seca, sobretudo na época da seca, mas não só, o gado e os cavalos e outros animais são transportados para os pastos nos altos das serras, nos campos nativos, onde simultaneamente eles fazem a coleta ou apanha das flores. Nesse sentido, é interessante destacar como eles sabem qual sempre-viva está florescendo e em que parte da montanha. Depois de coletadas ou de apanhadas, essas flores são transportadas aos refúgios que eu falei anteriormente, e onde esses vestígios arqueológicos se mesclam aos das ocupações contemporâneas, pois é onde eles organizam essas flores e vivem em determinados períodos do ano, alimentando-se do que aí eles encontram, coletando e plantando flores, já que esses apanhadores devolvem aos campos as sementes das flores. Depois de que essas flores são organizadas, eles recolhem as sementes que caem no solo e devolvem aos campos. Ainda, eu poderia dizer também que esses apanhadores são os mesmos quem perpetuam as flores que nunca morrem ou sempre vivas, porque é justo o ato de apanhar que faz com que essas plantas sejam perenes, já que nos campos as plantas cumprem o seu ciclo de nascimento, reprodução e morte, e as flores coletadas, apanhadas, mantêm a aparência de viva durante muitos anos. Assim, a relação desses apanhadores e apanhadoras com essas plantas não é só uma atividade extrativa ou econômica, como prevê a maioria das políticas ambientais,
já que as sempre-vivas são vendidas como plantas ornamentais, mas sim um cosmos onde essas flores, as sempre-vivas, são o vínculo que une e que torna evidente como esses apanhadores aprenderam com essas plantas a privilegiar a diversidade. Aí eu trago alguns exemplos de nomes dessas plantas que os apanhadores dão para essas plantas e que descrevem esse cosmos do qual eu falei, que descrevem estas associações com a história, a morfologia, o tempo, a distribuição geográfica de humanos, de plantas e de outros que humanos. Aí nós temos a janeirona, que diz respeito à época em que ela é apanhada, a sempre-viva pé de ouro, que eles fazem, então, essa associação entre a planta e a haste da planta que é dourada com um mineral que, no período colonial, foi bastante presente na região. A gente tem aí a sempre-viva cabeça de negro, que eles fazem uma associação com eles mesmos, já que muitos são descendentes são quilombolas. Bom, e mais adiante, então, com relação aos cientistas, no meu texto eu falo dos estudos taxonômicos, que são de fundamental importância para o campo da conservação, já que quando uma espécie recebe um nome que contém o nome do humano que identificou essa espécie pela primeira vez, ela recebe, então, o direito de existir e de ser conservada, de acordo com as políticas ambientais. E aí, então, eu tento descrever um pouco como, nesses estudos taxonômicos e nas práticas desses investigadores, também se observa uma hibridização ou mescla. Por exemplo, quando eles estão no campo, coletando, ou em seus laboratórios, identificando essas plantas, ou mesmo no seu sistema de classificação botânica binomial, que pretende ser muito preciso, mas que, como as ciências são dinâmicas, uma revisão taxonômica pode afetar programas de conservação inteiros, e essas revisões taxonômicas ocorrem a todo momento. O que mostra como a política ambiental que a gente fazemos, está muito distante da dinâmica da vida e ancorada nessa ideia de permanência. Entretanto, as sempre-vivas têm ensinado que os acadêmicos, assim como os apanhadores de flores, estão entrelaçados com esses mundos os quais eles descrevem. Com relação aos acadêmicos, é interessante notar como eles se autodenominam, os estudiosos de sempre-vivas se autodenominam eriocaulólogos, que são os estudiosos das eriocauláceas, uma das famílias de sempre-vivas, ou como eles costumam chamar, a sua família do coração. E eles caracterizam essas plantas por serem plantas que têm uma roseta de folhas dispostas em espiral, da qual partem talos. Esses talos levam inflorescências, e cada inflorescência contém centenas de flores. Estas, depois de desprendidas e secas, em suas amostras ou exsicatas, mantêm a aparência de estruturas vivas durante muitos e muitos anos. As exsicatas coletadas no período colonial se mantêm até hoje bastante preservadas justamente por essa característica específica dessas plantas. Então, apesar dessa similaridade entre as sempre-vivas, em taxonomia também elas são múltiplas, e eu trago alguns exemplos dessa multiplicidade e de como seus nomes também são um exemplo de como elas se hibridizam a história desses humanos e de outros que humanos. Aí eu trago o exemplo da Quíris riopretensis, que Quíris quer dizer navalha, está relacionada à morfologia da planta. Riopretensis é o rio onde ela foi encontrada, e N. Mott e Vand são os primeiros científicos que descreveram essas plantas. Assim que com esses rastros deixados pelas sempre-vivas e pelos humanos e outros que humanos, com as quais elas criam ecologias afetivas, que eu faço as minhas conclusões bastante provisórias. Como eu tentei demonstrar, por mais que a política ambiental no Espinhaço esteja desenhada a partir das separações constitutivas da modernidade e dos colonialismos, as sempre-vivas nos contam uma história mais enredada. 3 minutos, Betânia. Sim, vou terminar. Obrigada. Fazer cosmopolítica vegetal requer, então, aprender com essas plantas,
com suas múltiplas flores que nunca morrem, seu corpo que, enraizado, sensível e sentiente, tem o conhecimento para atrair ecologias inteiras de outras criaturas ao serviço de seus ritmos, participando de seus cuidados e de sua propagação. E com elas que eu tenho pensado, então, outras ecologias, outras teorias, outros modos de fazer política ambiental. Inspirada nas formulações de Audricourt em O Cultivo dos Gestos, ao pensar o fim dos mundos a partir do território das sempre-vivas, o apanhar surge para mim como um gesto ou conceito que nos permite compreender essas resistências coletivas e o que as ameaça. Quando a gente observa de perto as práticas de apanhadores e cientistas taxônomos, estas plantas são o vínculo que demonstra como seus mundos podem se aliar e a quem devem enfrentar. Então, atento aos gestos, na imagem, a gente tem um apanhador que recolhe sempre-vivas, tem nas mãos um punhado dessas sempre-vivas, ou como eles costumam chamar, um buquê de sempre-vivas, um molho de sempre-vivas, e que muito bem podia ser um taxonomista, um cientista. Ao fundo, se a gente observa, cresce um bosque de eucalipto, um bosque árido, produto da expansão das empresas de monocultivo na região, que poderia ser também uma área de extração mineral, já que é bastante recorrente em Minas Gerais. Então, eu acredito que, nesse sentido, me situando, que está a importância da diplomacia cosmopolítica ou dos estudos do antropólogo ou dos estudos da ciência como mediadores entre mundos. Nesse reconhecer de que, além dessas distinções ontológicas, quando os apanhadores e esses cientistas se associam a essas plantas, ambos estão ocupados do enfrentamento dos causadores do antropoceno ou de segurar os céus, falando com Krenak, de adiar o fim do mundo. A partir dessas relações entre humanos e plantas, ou de, como eu tenho chamado, de ecologias afetivas que se formam entre parentes. Nessas ecologias não há uma casa universal onde todas as espécies devem conviver de forma harmoniosa. Nesse sentido, a distinção que se deve considerar está nos gestos de quem apanha e multiplica mundos e dos que tomam, esterilizam e destroem mundos. Assim, eu concluo a minha apresentação e o meu texto com Ailton Krenak, um pensador indígena, e com sua provocação acerca do adiar o fim do mundo, onde ele nos convida a contar e a voltar a contar essas histórias que se vão esquecendo em favor de uma narrativa globalizante e superficial. Se conseguirmos fazer isso, contar essas histórias, nós seremos capazes de adiar o fim. É por isso, então, que eu sigo tentando tecer essas histórias, rastrear essas diversas formas com que humanos e plantas e outros que humanos se aliam ou se associam e constroem vocabulários, gestos que nos permitem cultivar a vida desde a América Latina, mas que eu acredito também que sejam possibilidades de pensar outras formas de ecologia. É o que eu tenho tentado fazer, mas é uma tarefa que ainda demanda bastante trabalho na minha tese. Isso. Muito obrigada. Gracias, Betania. Fernando, estás aquí. Si quieres puedes comenzar con tus comentarios. Y después vamos con Natasha. Fernando, te estoy el micrófono. Seguro, empiezo. Buenas tardes a todos, a todas. Eduardo, buenas tardes. Reiterar el agradecimiento, agradecer la invitación a este espacio, a esta escuela. Primero, agradecer, Betania, tu trabajo. Yo realmente disfruté mucho la lectura, la relectura de tu trabajo. Confieso que tuve que repasar algunos párrafos más de una vez. El texto me transportó a esta cordillera de espinazo, me obligó a aprender un poquito de taxonomía vegetal, lo cual está bastante lejos del campo disciplinar del que yo provengo. Ello sumado evidentemente a las limitaciones del idioma. Desde luego yo te voy a hablar en español, a diferencia de Amílcar. Yo no he vivido aún en Brasil, espero pronto. Tu texto me provocó muchas reflexiones. Diría yo que es un texto planteado en una perspectiva diferente, digamos, a lo que estamos acostumbrados. Está escrito con mucha pasión,
desde una posición comprometida, militante, buscando dar voz a otros actores humanos, a las plantas siempre vivas, a actores no humanos. Es un texto que ilumina de alguna forma, que invita a la reflexión de otros mundos posibles. Es precisamente la forma en la que concluyes tu texto, ¿no es cierto? Cuando citas a Krenak, este pensador indígena brasileño, nos planteas esta posibilidad de pensar en la propuesta de posponer el fin del mundo en contraposición a perspectivas globalizadoras, totalizadoras. El objetivo que te propones es documentar asociaciones que se forman entre personas y plantas. El camino que te propones para trazar ello es seguir la historia de las hojas perennes de estos árboles de siempre vivas y los actores que están asociados con ellos. Escuchar, ver lo que dicen sobre sí mismos y sobre sus mundos cuando hablan de estas plantas, cómo estas personas se construyen también a través de estas plantas. El camino que te propones se enmarca en la topología asimétrica y en la teoría actor-red, bajo la inspiración de Latour. Lo que nos propones es mirar esta cuestión ontológica desde un espacio múltiple, heterogéneo, donde se construyen relaciones, donde se plantean reacomodaciones, reensamblajes entre mundos distintos, entre mundos diversos. Planteas definir un cosmograma, esta posibilidad de mostrar las distribuciones de roles, de papeles, de funciones entre los distintos actores, actantes, agentes humanos, no humanos, que se reúnen en la cotidianidad, en la vida práctica. En este caso mencionabas tú las montañas, en Espinaco, las verduras, el agua, las personas, los ambientalistas, los científicos, etcétera, todo eso que ya nombraste. En ese objetivo de documentar de relaciones, nos planteabas mirar esto en algunos momentos históricos. Primero evocas a vestigios prehispánicos, nos cuentas cómo ya desde ahí los humanos y las plantas locales estaban juntas, las siempre vivas estaban presentes, ya que en aquellos habitantes o los habitantes de esa época. Nos narras luego estas asociaciones entre humanos y plantas en la época colonial, nos cuentas cómo de las expediciones científicas europeas, desde estas prácticas de la llamada ciencia colonial, recogían especies nativas y estos descriptores entrelazaban las plantas con actores humanos, con actores no humanos, en los informes que se construían sobre la vida, las formas de vida de este territorio. Ahí yo quisiera hacerte una primera reflexión, un primer planteamiento. Yo me pregunto, me sugiero, ¿no será que te aporta problematizar más ampliamente las relaciones entre metrópoli y colonias? Desde ahí comprender mejor las narrativas globalizadoras, esta posibilidad de separación o esta construcción de separación entre el mundo natural y el mundo social que tú te propones entender y te propones de construir. Es decir, la ciencia colonial consideraba estas expediciones como extensiones de las empresas científicas europeas. De tal forma, América era vista únicamente como un objeto de estudio. Para estos científicos europeos, estar en América era un mero trabajo de campo. Se extraían las plantas, se las llevaba a Europa y de alguna forma problematizar estas relaciones creo que podría aportar a esta reflexión. Es decir, tú lo mencionas, pero yo, o sea, como que me quedé esperando algo más en relación con eso primero que planteas. Avanzando cronológicamente, te planteas o nos llevas al 2005, ¿no es cierto? Estas perspectivas normativas de protección ambiental, creación de unidades de conservación, y nos cuentas cómo las siempre vivas se van resignificando, convirtiéndose en un símbolo de conservación, en objeto de investigación, y lo que crea esta tensión que mencionaste, porque en cambio para los recolectores las siempre vivas eran su bandera de lucha. En cualquier caso, tu texto nos cuenta cómo los nombres de las plantas, a mí me llamó mucho la atención esta cabeza de negro, ¿no? Por ejemplo, y otras, mezcla estos significados y estas, digamos, interrelaciones entre humanos, vegetales y otros no humanos. Nos dices cómo estos estudios taxonómicos han sido fundamentales para producir políticas ambientales y dado que la ciencia y la construcción de ellos es dinámica, estas constantes revisiones taxonómicas afectan los programas, las políticas, las regulaciones. Entonces, estas prácticas también multiplican los híbridos, establecen relaciones afectivas y fluidas con estas plantas. Es decir, nos planteas cómo en todo este periodo histórico, desde la perspectiva de la época colonial, de la modernidad, de alguna forma
afirmas al final que estos árboles movilizan a otros actores, ¿no es cierto? Que los ponen a su servicio en términos del cuidado, de la propagación y con ello transforman y son transformados. Incluso afirmas que se juntan en la posibilidad de afrontar juntos las causas y alternativas al antropoceno. A partir de todo esto, entonces yo me permito plantear algunas reflexiones. Yo considero que la temática que nos planteas es súper relevante, súper prometedora, súper original. Asimismo, creo que el abordaje metodológico es bastante claro, es pertinente y es adecuado para el problema que te planteas investigar. No obstante, ahí es donde tengo algunas interrogantes. Al inicio del texto nos prometes documentar las asociaciones que se forman entre las plantas y las personas. Y en efecto describes estas relaciones en varios momentos, en los vestigios prehispánicos, época colonial, en la época, digamos, en la modernidad globalizadora, enfatizando en la perspectiva de la conservación ambiental. Se concluye, por ejemplo, como los nombres de las plantas y el ejercicio científico taxonómico, el rol de los recolectores es el eje articulador y como agente movilizador de las plantas siempre vivas, es decir, cómo éstas ejercen agencia y quiebran estas dicotomías naturaleza-sociedad. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, no queda claro, o sea, me falta un tanto en el texto, cómo se producen estas relaciones en cada momento. Es decir, hay una clara descripción de lo que se busca y de lo que se encuentra al final en esta investigación. Pero me queda faltando en ahondar cómo se llegaron a estos hallazgos, cómo se llegan a estas conclusiones. Explicar posiblemente en mayor detalle cómo es este proceso de construcción de estos nombres de las plantas o entender cómo la movilización que mencionas, que las plantas consigan a su favor, se va produciendo. Cómo mismo es esta influencia mutua, bidireccional que transforma y que es transformada. Me permite esto además entonces preguntarme cómo estos avances preliminares se conectan con la totalidad de tu propuesta de trabajo doctoral. Me veo en esta necesidad de conocer, de comprender la propuesta global de tu trabajo doctoral. Cómo esta parte abona al todo. Lo que hasta ahora he leído me deja un buen sabor de boca, me deja, digamos, como con muchas ganas de leer más. Es un muy buen abreboca, pero siento que fue algo así como un pequeño bocado, un bocado que prioriza lo descriptivo, pero que a uno le deja con ganas de un mayor análisis, una mayor comprensión de cómo o por qué se llega a afirmar lo que se dice. Es como está el planteamiento teórico, las conclusiones, pero ¿qué hay en el medio? En relación con ello, entonces, me veo obligado a preguntar sobre el trabajo empírico. Se enuncia el uso de documentos históricos, de revistas, de artículos científicos, de imágenes, de la misma legislación, pero esto no se logra ver en el texto. Creo que es necesario, digamos, hacer hablar un poco más a los datos. En este diálogo entre teoría y datos, toda esta propuesta teórica, este componente metodológico está clarísimo. Sin embargo, el trabajo empírico falta algo, no se menciona nada de ello, no se cita nada de ello. Se planteaba definir un cosmograma, muestra de distribución de papeles y funciones de estos agentes humanos y no humanos, pero esto no queda claro cómo quedó este cosmograma planteado, cómo se va construyendo, cómo se va modificando. Me pregunto entonces, más allá de la idea general esta de... Acabo en un minuto, Eduardo. Acabo de leer el mensaje. Me pregunto, más allá de la idea general de documentar estas asociaciones que se forman entre personas y plantas, ¿qué preguntas mismos se buscan responder? ¿Cómo se está entendiendo esta noción de asociación entre unas y otras? ¿Qué aristas de esta asociación se están buscando comprender? Se busca comprender el origen de esta relación, la evolución de esta relación, comprender esta relación a través de caracterizarla. Por último, entonces, yo diría, ante esta invitación para evitar el fin del mundo que se plantea a través de este autor, de este pensador, y dado que yo provengo de Ecuador, del mundo andino, comprendo perfectamente el llamado a esta alternativa que implica una relación diferente entre la naturaleza, los seres humanos y la ruptura con esta barrera de la aceptación de que al final todos somos naturaleza. En nuestro caso, en los pueblos de la mitad del mundo, los pueblos andinos, amazónicos, estamos planteándonos hace rato, lo hemos puesto incluso en la Constitución, esta noción alternativa al desarrollo del buen vivir, del summa causa, y
cuyo mensaje justamente es recobrar el sentido de comunidad en las relaciones entre seres humanos y esta idea más holística o armónica en relación con la naturaleza, entender que nuestra generación está conectada con las de atrás y con las que vienen, con el pasado y con el futuro. Entonces también me pregunto, y eso sería lo último que te plantearía, si toda esta literatura, todas estas reflexiones pueden contribuir, complementar, iluminar tu trabajo. Ahí te lo pongo a consideración. Eduardo, hasta ahí. Muchas gracias, Betania. Gracias, Fernando. Muy buenos tus comentarios. No leí el texto de Betania, pero me invitó bastante a leerlo. Natasha, ¿estás lista? Tienes la pantalla. Buenas, aquí estoy. Bueno, primero que nada quería pedirte disculpas, Betania, por hablar en español. Tanto en la presentación de Bruno como en la tuya, todos hablaron en portugués y me encantaría poder hacerlo, pero no puedo. Pero sí celebro que cada uno pueda hablar y desenvolverse en su idioma nativo y que en ese sentido podamos entendernos. Así que voy a intentar hablar pausado, porque tiendo a acelerarme, pero si ves que no está claro, me detenés y vuelvo sobre la idea. Habiendo hecho esta aclaración, quería decirte primero que nada que a mí me gustó muchísimo cómo está escrito. O sea, sobre todo me resulta sumamente interesante. Además de pensarla, o sea, me resulta re interesante pensar la agencia de las plantas. Digo, en este caso las siempre vivas, que me costó un poco también como encontrar la asociación en Argentina, de donde soy yo, le decimos plantas perennes. Y como que en algunos momentos me recuerda a ese texto clásico de la sociología de la traducción de Calón en relación a las vieiras, y que es un texto que ya de por sí desde la primera vez que lo leí me resultó atractivo, entonces como que como todo el tiempo tiene como ese guiño, me gustó muchísimo. Y en esta línea me gustó cómo utilizás la teoría del actor red. Yo lo que quizás pensaba era en la posibilidad de indagar más sobre los dispositivos de inscripción. Digo, cuando recuperás la idea del colonialismo, de cómo se clasificaban las plantas, y luego esto en relación a la taxonomía, yo pensaba quizás en la posibilidad de recuperar aquella definición de la construcción de los hechos científicos. Ya sea en la clave de Norcetina, para ver qué hay de naturaleza ahí también, o en relación específica a los dispositivos de inscripción tecnológicos en clave más laturiana. Pero me parecía que esa discusión respecto de la inscripción era un aporte que podía ser interesante, sobre todo cuando recuperás esta idea de la clasificación de las plantas, como sugerencia para que la tomes, no lo que gustes. Y por otro lado, me parecía que aunque como que en la introducción del trabajo decís que vas a pensar o problematizar la relación entre personas y plantas, no queda a veces por momentos del todo claro la asociación entre los diferentes actores. Es decir, como que yo en un momento me pregunto, bueno, ¿por qué solo plantas y personas? Digo, ¿no hay otros agentes, actores relevantes? Y eso va apareciendo en el texto, pero por ahí no queda del todo claro en el planteo inicial. Es decir, me parecía que podía haber como una explicación un poco mejor de que cuando hablas de personas, incluís desde los primeros habitantes de la zona hasta quienes construyen las políticas estatales en el siglo XXI. Es decir, que recuperás los grupos de investigación, las comunidades rurales. Es decir, como que no pensás las personas como el único actor, sino como diferentes actores, en términos de la TAR, o, si querés, grupos eras relevantes en términos más del constructivismo social de la tecnología, que son los que interactúan en dicho espacio. Pero me parece que en la presentación que hiciste acá, recién con el PowerPoint, este aspecto queda mucho más claro que en el texto que presentaste. Y en realidad lo pienso como aporte para cuando lo publiques. Imagino que en tu trabajo esto que estoy diciendo es una obviedad y está re claro, pero bueno, por ahí viste que cuando también una tiene súper claras algunas discusiones, después cuando lo planteás, lo das por sabido. Digo, es obvio que los actores que señalás tienen diferentes formas de interactuar con las siempre vivas y entre sí. Digo, e incluso tienen diferentes formas de construir a las siempre vivas como actor. Pero bueno, es por ahí en el texto falta como esa aclaración analítica. O a mí me daba esa sensación en el momento de la lectura. Y por último quería señalar dos cosas más. Si me da el tiempo, que creo que sí. Una es que me gustó muchísimo el planteo de la controversia ecológica.
sea, me parece que es un tema que está ocupando un rol central en los estudios de CTS en América Latina. Digo, y en ese sentido considero que el trabajo es pertinente, innovador e incluso necesario. Lo único que me preguntaba en la parte de la controversia ecológica era si te sirve o en realidad te termina encorsetando pensar la controversia en términos dicotómicos. Viste, cuando vos haces el planteo, como que vas haciendo como un análisis dicotómico de algunos conceptos, yo decía, bueno, o sea, está buenísimo, pero con la fuerza que tiene pensar la controversia ecológica, capaz ese análisis dicotómico te termina complicando para su propio análisis. Nada, me daba como esa sensación, como que si rompías esa dicotomía podían salir como más puntas de análisis que iban a estar interesantes. Y por otro lado, quería señalar dos cosas en clave, o sea, más de forma que de contenido, en realidad. Pero justamente que quizás es por mí, que justamente me desenvuelvo en otro idioma. Uno es que cuando iba leyendo sentía que me faltaban algunas referencias. Es decir, como que quizás en clave más internacional agregaría una referencia justamente, digo, a qué son las siempre vivas. Digo, cuando veía hoy en la presentación las imágenes de las siempre vivas, de las flores y demás, me resultaba mucho más claro asociar con qué tipo de plantas son en Argentina. Entonces por ahí se podía incluir algo así en el trabajo escrito. Digo, que pensaba quizás alguna imagen. Y pensaba lo mismo en relación a dónde queda la cordillera del Espinazo. Como que yo tuve que ir a googlearlo y pensaba que quizás para quienes no somos de Brasil, o incluso quienes no sean de América Latina, por ahí un mapa o alguna referencia que introduzca al lector en dónde queda la cordillera. Pero sacando estos comentarios que son como, por un lado, sugerencias de forma, más de estilo que otra cosa, y después nada, como todos los comentarios, me parece que el trabajo es súper pertinente, que está bien escrito, que está bien hecho, que el planteo es sólido. Se me ocurrían algunas cosas que se podían agregar, más en clave de hacerte algún aporte en algún lado, que porque realmente el texto lo necesite. Digo, me pareció un artículo, me dieron ganas de leer sobre el tema, que es una de las cosas más lindas que tiene un trabajo. Y nada, sí por ahí cuando Fernando hablaba de esto, de cómo se inserta este artículo en el marco de tu tesis doctoral, quizás sí pensaría que estaría bueno agregar un párrafo donde diga, bueno, mi trabajo en términos globales es sobre esto y esto incluye una de estas aristas. Pero como para situarlo en realidad en una producción de textos un poco más amplia. Pero bueno, nada, dejo también unos minutos, así puede quedar el intercambio y no somos solo monólogos. Muy bien, gracias, Natasha. Betania, tienes 9 minutos para réplica e depois passamos com outros comentários. Sim, muito obrigada, Fernando e Natasha. Com relação às questões que Fernando coloca sobre tratar de descrever de maneira mais profunda essas relações entre colônia e Europa, é algo que eu não consegui fazer nesse texto de 20 páginas, mas que eu tento fazer de alguma maneira nesse trabalho de tese. Então, justamente um dos meus primeiros, acredito que no primeiro ou segundo capítulo, eu tento então trabalhar de maneira mais profunda essa questão entre colônia e metrópole, tanto de uma perspectiva de exploração do que a gente costuma chamar de recursos naturais, mas quanto de uma perspectiva de quem faz ciência, quem fazia ciência na colônia, quem faz ciência hoje. Então, é algo que eu tento fazer nesse texto, mas que eu não consegui trazer no texto, e que, então, eu menciono só de forma bastante breve. E uma outra coisa que eu tento deixar um pouco mais claro no meu texto, na tese, é justamente como essa questão da política ambiental com base colonial e de separação entre o que seja natureza e cultura é uma das maneiras de se fazer política ambiental, porque nesses mesmos relatos de naturalistas, se a gente olha de uma outra perspectiva, a gente percebe que aí mesmo estão essas descrições de como os povos no Brasil, naquele momento, de quais eram essas relações entre os povos do Brasil naquele momento e essas plantas, ou de como eles ficam, de certa forma, espantados da maneira ou do conhecimento que esses povos indígenas e esses povos que vinham de África tinham sobre plantas.
e de como o Brasil era, da maneira como eles descrevem, um país bastante promissor, no sentido de que não dependeria de forma alguma da Europa com relação, no futuro, a, por exemplo, em questões médicas ou em questões farmacêuticas, já que aqui a gente tinha toda essa disponibilidade de plantas com as quais a gente produzia conhecimento e saberes que um xamã, por exemplo, tinha, que eles, enquanto naturalistas, não tinham. Então, é algo que eu tento de trazer um pouco mais, de maneira mais profunda no texto da tese, mas que aí não está. Sobre a questão da documentação das associações, mais uma vez, eu acredito que justamente seja uma dificuldade do tamanho do texto que a gente tinha que apresentar, mas que eu tento deixar também um pouco mais claro, né, na tese, e que, de certa forma, eu tenho que reconhecer que talvez eu tenha um trabalho em fazer, porque no meio desse trabalho a gente viveu uma pandemia e que não me permitiu estar junto dessas pessoas da maneira com que eu esperava estar, justamente para tratar dessas associações de uma maneira um pouco mais próxima, que é o meu objetivo. Então, eu tive e estou tendo que me readaptar ao mundo virtual e do que eu encontro e do que eles têm produzido nesse espaço para tentar chegar mais perto dessas descrições ou fazer tratar e descrever essas associações de uma maneira um pouco mais próxima. Então, é uma dificuldade que eu não sei se eu vou conseguir superar na minha tese de doutorado, mas a qual eu pretendo superar talvez num trabalho futuro, porque esse trabalho que eu apresento aqui, apesar de ser meu trabalho de doutorado, é um trabalho que eu pretendo continuar a fazer junto a essas pessoas no Espinhaço. Sobre o trabalho empírico, que não está presente no texto, mais uma vez, eu acho que realmente eu passo bem brevemente por ele, mas eu acho que cabe aqui dizer que eu desenvolvo o trabalho etnográfico no Espinhaço desde 2015, mas naquela época com outros interesses, então isso, de certa forma, me ajudou um pouco nesse momento que eu não posso estar no Espinhaço, e eu tenho tentado, com o material que eu já tinha produzido nesses outros trabalhos, desenvolver o meu trabalho atualmente. Então, esse trabalho empírico se deu junto a essas comunidades do Espinhaço. Eu não mencionei na minha apresentação, mas a minha formação na graduação é enquanto bióloga. Eu tenho mestrado em Ciências Sociais e a graduação como bióloga, então eu acompanho de perto e acompanhei o trabalho tanto de taxônomos como dessas comunidades rurais no meu trabalho na graduação e no mestrado. O foco não era esse, de pensar com as sempre-vivas especificamente, mas é o material que eu tenho em mãos e com o qual eu tenho tentado trabalhar para superar essas dificuldades. Com relação a esse cosmograma, eu não apresento o cosmograma, justo porque, por uma questão de limite de páginas, eu acho que eu não teria como apresentar essas fotos e esse cosmograma e tratar das coisas que eu gostaria de tratar. E também porque esse cosmograma, eu ainda não tenho uma versão que eu posso dizer que seja definitiva na tese, mas que não é definitiva, já que esse cosmograma ele vai se fazendo à medida que eu vou escrevendo essas associações. Então, não é um modelo fechado, é algo que vai sendo construído na medida em que eu consigo acessar ou não esse cosmos e o que essas pessoas falam dessas plantas. Então, eu ainda não tenho o cosmograma que eu vou apresentar na tese. Estou tratando de construir esse cosmograma à medida que eu descrevo e escrevo minha tese, mas não tenho ainda esse modelo para apresentar. Mas, em outro sentido, eu poderia dizer que quando eu estou falando no meu texto, tentando fazer essas descrições, de certa maneira, esse texto seria, em palavras, talvez esse cosmograma, se a gente pensa que eu estou tentando ali descrever essas associações de uma maneira, talvez não da maneira como eu vou conseguir
e pretendo descrever na tese de uma maneira bastante superficial, mas talvez já seja um indício. Com relação às perguntas que eu procuro compreender, eu tenho perguntas bastante gerais ainda, que é sobre o modo como nós produzimos conhecimento nas ciências naturais e nas ciências sociais com relação à ecologia, e a possibilidade de diálogo entre essas ontologias, entre as ciências naturais e sociais e esses povos dos territórios, mas são perguntas ainda bastante amplas, que eu não tenho muito refinadas, mas que eu tentei delinear de alguma maneira nesse texto que eu apresentei. E então, a pergunta talvez seria se a partir desse diálogo de ontologias, se esse diálogo entre ontologias é possível ou não, e se com ele eu consigo ou não pensar uma outra ecologia que não seja essa ecologia que a gente faz e pratica nas ciências naturais, ou uma certa ecologia política que a gente faz e pratica nas ciências sociais, que está bastante distante dessas dinâmicas de seres não humanos. Com relação à literatura do Equador, sim, eu acredito que pode, sim, e muito contribuir com o meu trabalho. É algo que eu ainda quero fazer, justamente me aproximar dessa... Não me aproximar, mas tentar me apropriar de uma maneira mais próxima dessa literatura dos outros países da América Latina e talvez de alguns outros estudos de caso que me ajudem a pensar. Eu tive num outro evento recentemente conversando com pessoas do México e me deram a sugestão de pensar, de buscar alguns estudos sobre essas relações entre povos do México e o milho, que talvez me traga alguma luz sobre o meu trabalho, já que essa relação entre os povos do México e essas plantas também são uma relação bastante próxima. Então, sim, é uma literatura que me interessa muito, e se tiverem qualquer sugestão, eu agradeço muito que me façam. Com relação às questões da Natasha, não sei se eu já consegui responder algumas, mas com relação a explicar quem são esses diferentes atores, eu acho que passa muito pela pergunta do Fernando, que é justamente sobre o trabalho etnográfico, sobre fazer uma descrição talvez um pouco melhor dessas etapas desse trabalho, e aí eu acho que ficaria um pouco mais claro quem são esses, já no começo, né? Quem são esses atores dos quais eu estou falando. Com relação a pensar essa controvérsia em termos dicotômicos, é uma provocação muito boa, na qual eu não tinha pensado, e que, justamente porque eu acho que a gente está aqui, todos estamos tentando fazer ciência de uma maneira diferente, mas esse processo é um processo de aprendizado que é muito difícil. Então, nesse processo, a todo momento a gente tem que se repensar e se questionar, porque é uma dificuldade. Nós fomos criados, se assim eu posso dizer, teoricamente, metodologicamente, nesses termos. Então, é sempre uma tentativa de produzir uma outra forma de fazer ciência, mas que ainda assim é uma tentativa. E que em determinados momentos a gente sempre esbarra na crítica a qual a gente está fazendo, reproduzindo, talvez metodologicamente ou teoricamente, o que a gente está se propondo a criticar. Com relação ao espinhaço, sim, eu peço desculpas por não ter localizado. Betania, Eu un acho minuto que, te queda. sim, vou finalizar então. Como eu estou falando para um outro público, talvez para o público brasileiro seja bastante, né, mais claro de onde eu tô, de qual território eu estou falando. Então, sim, é uma indicação bastante pertinente. Vou tentar, no texto final, trazer aí um outro parágrafo explicando melhor onde está localizado, em termos de Brasil, em termos de América Latina. E acho que é isso. Se ficou alguma questão, eu posso responder depois
E muito obrigada pelas perguntas, pelas provocações, me fazem pensar bastante a respeito do meu trabalho a partir de outras perspectivas que não sejam a antropologia que é feita no Brasil ou os estudos sociais da ciência que não são feitos no Brasil. Gracias, Betania. Si alguien más tiene un comentario o algo que agregar, levanten la mano, por favor. No, nadie. Bueno, así, Bruno. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Primeiro, me ouvem bem? Tá, primeiro, dizer que fiquei interessadíssimo no trabalho, Betânia. Fiquei curioso para ler o texto. Acho que a sua apresentação foi sensacional. E gostei muito das fotos também. As fotos ficaram muito bonitas, assim como o encadeamento da apresentação. Então, isso me deixou ainda mais curioso para ler o trabalho. Mas eu fiquei só com uma pequena dúvida, que você até retomou agora no comentário, sobre a diferença entre o conhecimento produzido nas ciências sociais e nas naturais, né? E aí tem a ver com isso, que é assim, até que ponto essa perspectiva da multiplicidade ontológica e da pluralidade de mundos perpassa também as ciências naturais, a taxonomia e etc., ou se esse é um campo do conhecimento que opera puramente nessa divisão, né, bastante rígida entre natureza e cultura, sem que isso seja permeado por outras perspectivas, outras cosmovisões, enfim. Até levando em consideração também a formação que você tem na biologia, como você disse. Então, fiquei curioso para saber sobre isso, em relação ao seu tempo. Bom, Bruno, eu não sei se eu entendi bem a questão. Eu entendo que a sua pergunta seja com relação às ciências naturais e sociais, se existe essa comunicação entre ciências naturais e sociais com relação específico ao meu estudo de caso. Seria isso? Isso, e se na biologia também é uma abertura a pensar, por exemplo, nessa agência das plantas, né? E essa centralidade das plantas como uma entidade também que age, produz relações, como as ciências sociais em geral têm feito, e me parece que a sua pesquisa está nesse sentido. Né? Sim. Bom, eu menciono ao início esse movimento da virada vegetal, é um movimento que surge, sobretudo, dentro das ciências naturais. Eu acredito que nesse campo, sim, emerge essa discussão, mas ainda é uma discussão que parte, sobretudo, a partir das ciências naturais. Em determinados momentos, quando você lê esses textos de cientistas naturais, te dá a sensação de que se trata de textos de cientistas sociais ou de filósofos, e muitos têm migrado para esses campos, mas não, são textos de cientistas naturais. Então, eu acredito que perpassa, e tem começado a perpassar de alguma maneira, mas não de uma maneira muito marcada ou muito consciente. Eu acredito que poucos desses cientistas naturais que se dão conta, então, disso, têm começado, então, a fazer filosofia, a fazer ciências sociais. Eu me coloco aí, eu sou uma dessas biólogas que migrou para ciências sociais e que tem procurado aprender, então, com essas outras áreas. Mas nesse movimento que eu trouxe aqui, da virada vegetal, talvez se encontre um pouco essa questão da comunicação, mas não é uma questão tão forte ainda. Com relação especificamente ao meu estudo de caso, não. Com relação ao meu estudo de caso, existem os estudos taxonômicos e os estudos de ciências sociais que estão preocupados em tratar do conflito ambiental, das questões culturais, em trabalhar juntamente com os apanhadores de flores e tratar do conflito e descrever o conflito, mas essa inter-relação não existe. Então, eu acho que justamente um dos meus propósitos em fazer esse estudo de caso é talvez essa tentativa de pensar a partir desses dois campos nos quais eu estou inserida, que são as ciências naturais e as sociais, para pensar as questões ambientais, porque com relação a esse estudo de caso, as sempre-vivas, a Cordilheira dos Espinhaços especificamente, eu não tenho conhecimento de nenhum trabalho que tente fazer esse intercâmbio.